Hoje, nosso segundo encontro no ano 2026. Nosso segundo podcast. E falando em segundo, duas rochas, dois desertos. Duas crises quase idênticas, mas entre elas 40 anos. E uma diferença tão sutil quanto devastadora. Hoje, vamos presenciar algo extraordinário nas Escrituras. O mesmo milagre acontecendo de duas formas completamente diferentes e com consciências externas. Em Êxodo, capítulo 17, veremos uma rocha ferida, por ordem de Deus, da qual jorra água para um povo recém-liberto. Em Números capítulo 20, veremos novamente uma rocha, novamente Moisés à frente, mas desta vez algo sai do eixo do propósito divino. E vamos aprender que Deus não repete métodos quando o propósito já foi cumprido. E, com a ajuda de Deus, vamos iniciar esse estudo junto? Vamos lá, Denise? Sim! Deus abençoe por mais esse estudo Amém. maravilhoso que foi proposto para a gente hoje. Pela primeira vez, vamos estudar dois capítulos que assim, como falou, dois milagres muito parecidos, mas com uma distância grande entre eles, né? Então a gente vai hoje meditar e raciocinar e tentar trazer para a nossa vida o que esses dois episódios muito parecidos nos ensina hoje. Vamos iniciar a leitura, irmã? Vamos lá. Encontre aí na tua Bíblia, você que está nos acompanhando, Êxodo capítulo 17, a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Ai, irmã, Deus abençoe pela leitura. Quando a gente Amém. começa essa leitura, a gente vê um povo no deserto com sede e um povo que, logo que a sede bateu,
O que que aconteceu, né? Queixaram-se. Mas que povo é esse? O que esse povo já viu? A gente sabe que ele é um povo, como a irmã iniciou muito bem, é um povo recém-liberto da escravidão, do Egito, 400 anos sem poder ser o povo de Deus, né? Sem a identidade própria deles. Porém, esse povo recém-liberto, para essa libertação, viu o quê, irmã? Vamos voltar só aqui o capítulo 16, para a gente ver o título do capítulo 16. Só o título do 16, irmã. Deus manda o maná. E as codornas. Irmã, o povo que sentiu sede já tinha sentido fome e já tinha visto esse Deus descer comida do céu, o maná, que eles viam todos os dias a preparação de Deus. Sentiram falta e reclamaram da carne. Ah, Deus mandou as codornizes. É uma história linda. Que, mesmo com a bênção, a gente vai ver ainda de pessoas que, no meio da bênção das codornas, se deram mal. Vamos ver um pouco mais para frente, em um outro contexto. Se a gente voltar mais um pouco, irmã, aqui no capítulo 15, vamos para o 15. Qual que é o título do 15, irmã? O cântico de Moisés. Um cântico de libertação, um cântico. E esse cântico foi por quê, irmã? Eles viram Jesus libertando eles do Egito com mão forte, usando todas aquelas 10 pragas, viram Deus ferindo os filhos dos egípcios, do faraó, e o deles sendo poupados. Viram o anjo da morte, viram o mar se abrir. E a gente volta e vê o Moisés, que foi usado por Deus, um cântico de libertação. Lá, logo após, no mesmo capítulo 15, a gente vê também o cântico da... Qual que é o próximo, irmã? Aí, depois do título do 15, lá no início, tem a dança de Miriam e das mulheres. E aí tem as águas amargas tornam-se doces, lá no versinho 23. É isso mesmo, irmã. Eu tirei o óculos, eu tô com um problema de visão aqui, então eu tô sem óculos para enxergar de perto, tô difícil enxergar de longe, me perdoem hoje. Eu vou no oftalmo segunda-feira. Mas, continuando aqui, irmã, as mulheres, aquela festa. Por quê? Porque tinham visto coisas desse grande Deus, coisas maravilhosas, coisas milagres. Milagre, para mim, é pouca palavra, mas como é que seria uma palavra para descrever o que eles viram do mar se abrir e passar em seco? Né? Para mim, é um milagre maravilhoso, né? Vamos usar a palavra do podcast passado. Milagre maravilhoso. E a gente viu o quê? As águas amargas que tornaram-se doces. Então, agora a gente está uma visão melhor aqui, né? Desse povo, porque se a gente começa a ler aqui o 17, meu Deus, um povo estava no deserto e sentiu sede. Coitados. A sede é dura. A sede é dura. Mas será se isso justifica o que foi lido aqui? Mais uma vez o povo se queixou e exigiu, dê-nos água para beber. Vamos lá. Moisés retrucou, mas por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês põem o Senhor à prova? Isso aqui é gravíssimo. A gente vai entender se a prova, a diferença do que é uma prova que o Senhor aceita e uma que ele reprova. Vamos pegar como exemplo um aqui que eu gosto muito, irmã. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 24.
Vamos ver aqui uma pessoa com dúvida, mas uma dúvida legítima. Calma aí, Denise, que eu estou em Êxodo, eu tenho que viajar lá. Chegamos aqui, ó, Marcos, capítulo 9, verso 23 e verso 24. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, qual é a grande diferença, irmã? Esse daí, Deus falou: olha, você está aí com um filho endemoniado, mas está com dificuldade de realmente crer. E ele não demora um segundo, eu creio, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aqui seria o quê? Moisés, a gente está com sede, o gado está morrendo, meu coração está apertado. Ora a Deus, ele é poderoso. A gente Deveria. aguarda aqui com esperança para ver desse Deus. Mas não. A diferença aqui deles, irmã, era o quê? Ele aqui, ele estava com aquele momento de fraqueza normal. A irmã imagina, irmão, um deserto, sol escaldante, a sede pegando, criança chorando, os animais já não aguentando. É normal? Isso o senhor aceita? Ah, eu creio sim. E acho que Deus é poderoso em fazer. Porém, o que acontecia aqui nesse deserto com o povo de Deus? Eu não creio. Ai, olha a diferença do que a gente acabou de ler. Eu não creio. E eu acho que Deus é que deveria provar a si mesmo. Para mim, o que acontece? O que eu estou fazendo com isso, irmã? Ah, eu sou o juiz e Deus é o réu. Eu não creio. Se ele quiser mostrar que ele realmente está comigo, ele que mostre. Isso Deus abomina. Mas a gente vai ver que mesmo Deus abominando, Deus vai estar com eles. E queira ou não queira, é bom esse nosso estudo hoje, a gente sempre colocar na nossa vida. Porque eu, com certeza, na minha vida, na sua e de qualquer um que estiver ouvindo, já viu de Deus na sua vida. Sempre Sim, pensar que coração você vai estar nos momentos de sede. Sempre pensar como você deve enxergar sempre a Deus. Deus, ele não muda. Porque por causa de um período na minha vida, ele muda sempre para mim. Não é mesmo? Então, a gente viu aqui, né, que Deus é maravilhoso, tanto. Bom, vamos ver mais para frente, que daí a gente vai ver principalmente no segundo, que Deus, tanto em ações quanto no caráter dele, ele não depende da gente. E continuando aqui, irmã, a irmã leu, né, que o povo retrucou. Então Moisés clamou ao Senhor: o que eu devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor disse, explicou o que Moisés tinha que fazer, né? Certinho. Olha, leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo, né? Como a irmã leu aí. E eu colocarei diante de você, sobre a rocha no Monte Sinai. Você vai bater na rocha, e dela jorrará a água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, ele fez conforme o ordenado. A água jorrou. A água jorrou.
a sede acabou com a sede, né? Porém, o que a gente viu? Aquele lugar ficou como um lugar de bênção. A bênção aconteceu, mas ali Massá vai ficar lembrado para sempre como onde o povo pôs Deus à prova. E Meribá, né? Que vai significa contenda, onde teve contenda e discussão. Em vez de ser lembrado assim, olha, com essa bênção, foi porque a gente clamou por Deus, por aquele Deus que já se mostrou, não. Foi Deus que abençoou, mesmo embaixo de contenda, mesmo embaixo de prova que Deus abomina. Então, isso traz, às vezes, uma visão, a gente estudando dessa forma, uma visão um pouco diferenciada do que a gente está acostumado. A gente vê muito a mais da misericórdia de Deus. Porque num momento de prova que Deus abomina, de eu não creio, você prove quem você é. Eu sou o juiz, você é réu. Deus abençoou. Então, é uma misericórdia superior, irmã, que a gente está conversando hoje? Misericórdia sem nem nós conseguirmos dimensionar. Como ser humano, o ser humano não tem a capacidade de explicar, de dimensionar essa grande misericórdia de Deus. Não tem. É impossível, irmã. Bom, aqui a gente tem que fazer um adendo, né? Quem que é a rocha? Essa resposta eu acho que todo mundo sabe, mas a gente tem que pincelar, né? A rocha é Cristo. Chama tipologia, um estudo da teologia. Então, isso aqui, a irmã sabia que tem tudo a ver com a cruz? A rocha é Cristo, aqui. E Deus mandou Moisés fazer o quê? Moisés obedeceu, aqui ele obedeceu tudo certinho, né? Vamos relembrar. Moisés, vai lá e fere a rocha, e dela sairá a água da vida. Então, vamos primeiro ler, daí a gente continua a entender melhor por que isso simboliza Cristo na cruz. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Eu amo fazer essas leituras combinando com as referências, porque aumenta tanto o nosso conhecimento. É maravilhoso demais fazer esses estudos, combinando as referências e as concordâncias, porque é desse modo que ela foi escrita e é assim que Deus espera que nós lemos a palavra dele. Assim que ele espera, é bem que a irmã disse, porque Deus conduziu a história humana dessa forma, que eu acabei de falar, tipologia. Ele colocava aqui um princípio que lá na frente era para a gente ligar ao que aconteceu. Então, isso é um exercício que Deus quer que a gente faça na mente, e ele, além disso, a gente pode falar que ele conduziu a história dessa forma. Ele deixava sinais no Antigo Testamento para a gente ligar tudo do Novo Testamento com o Antigo. Então, isso, além de ser maravilhoso, é a vontade de Deus, como a irmã falou. Sim. Aqui, ó, agora não se perca aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Tá aí Paulo explicando quem era essa rocha, e João em capítulo 7, verso 37, eu amo falar essa frase, nem precisa ler, mas eu anotei aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus fala da mulher samaritana, como ele, a água, dele sai a água da vida. No momento
da crucificação, ele era a rocha. Então, a gente vai entender melhor no segundo. Ó, vamos colocar na mente agora. Cristo é a rocha. Paulo já explicou. Esse verso que a irmã Lise leu é maravilhoso. E o próprio Cristo falou várias vezes, ele como sendo a água da vida. Quem tem sede, vem e beba, e nunca mais sentirá sede. Fora outros versículos. Então, isso a gente tem em mente. Deus mandou Moisés ferir a rocha, apesar de tudo, de ter sido tudo feito da forma errada do povo, o povo não ter tido mérito nenhum, o povo não merecia essa água, a água saiu. Mesmo assim. Vamos agora para o nosso segundo texto, que o entendimento agora, ó, clareia. O segundo texto, nós leremos Números 20. aqui, Números, capítulo 20. No parágrafo que está no verso 7, Moisés fere a rocha e as águas saem. Esse é o, Exato. esse é o título na Ferreira de Almeida. A minha que eu estou lendo aqui é a Arque. Se você tem uma outra aí diferente, talvez mudarão algumas palavras no meio, mas o importante é todo o contexto. Verso 7 diz: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Irmã, esse primeiro versinho comenta, antes de começar a falar da reclamação, de novo, desse povo, né? Esse povo que agora, como a irmã falou no início, 40 anos se passaram. Um povo que Deus esperava que estivesse mais maduro espiritualmente. Então, esse Deus que viu tanta reclamação nesses 40 anos, ainda esperava um povo mais maduro espiritualmente. Por isso, ele mudou a ordem do Moisés. Moisés, a pedra não precisa mais agora ser ferida. Agora, a água da vida é pela palavra. Eu fiz o mundo pela palavra. A bênção agora de um povo mais maduro é pela palavra que sai a água da vida. Então, Deus, uma das coisas que Deus estava querendo dizer com esse novo jeito da água sair da pedra era isso, uma das coisas. Mas vamos pegar aqui, no primeiro versinho, comenta que a Miriam morreu. Mas não só Miriam, não só Miriam. Sabe aquele povo, olha que triste,
Sabe aquele povo que foi liberto com mão forte do Egito? Aquele povo que passou pela área seca? Aquele povo, por causa de tudo, toda a imaturidade, por causa de toda a imaturidade, que a gente sabe que não só Miriam morreu antes de entrar na Terra Prometida, como todos da sua geração tiveram esse destino. Se a gente voltar aqui para o capítulo de Números mesmo, irmã, volta, por favor, para o capítulo 14, o verso. Tem duas vezes que Deus fala a mesma coisa de formas diferentes, mas vamos ler 14, verso 21. Do 21 ao. Deixa eu ver aqui. 21 ao 25. Pode ir lendo, irmã, até o 20, até o 25. Até o 25 não precisa, mas até o final do 24. Faremos a leitura agora, Números, capítulo 14, o verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que o seu que não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Ninguém entrou, irmã, na terra prometida. Todo aquele povo que saiu de lá, viu o milagre, comeu todo dia da comida que vinha do céu, viu as suas roupas não estragarem, viu nem se sujavam, né, irmã? Parece que Deus não viu tudo isso. Então, mais uma coisa para pensar, né? Deus é tão misericordioso, mas a gente vai ver mais aqui para frente que alguns erros geram algumas consequências graves, né? Então, o povo, tirando Caleb, que agiu como a gente estava falando, né, irmã, no começo, o único que agiu diferente, ele entrou na Terra Prometida, Deus deu saúde para ele mesmo, já estando em idade avançada para entrar, mas não entrou nem Miriam, nem Moisés e nem Arão. O erro de Arão e Moisés a gente vai estudar aqui agora. Então, Antes de nós entrarmos aí para essa explicação, memoriza bem aí o que você precisa falar, porque às vezes há muita dúvida nessa questão, que se ninguém entrou na Terra Prometida, somente Caleb, como é que o povo de Deus se perpetuou? Porque aqui sim, bem é que não explicado. foi só Josué e Caleb, é Josué e Caleb daquela geração. Josué já é já era jovem, né? Já é da outra geração. Então, essa explicação tá num versinho um pouquinho para frente daquele que a gente leu. Então, ó, tá no verso, deixa eu ver aqui. Tá no próprio capítulo 14, no verso 26 ao 30. Deixa eu ler aqui para irmãos. Vamos voltar aqui, que aqui responde essa questão. Não foi da geração que saiu lá do Egito, que atravessou o mar, essa geração não, dessa geração só Caleb.
Mas Deus explica isso no capítulo 14, aquele mesmo que a gente leu. Deixa eu só pegar o versinho que Deus explica essa questão. Foi uma grande multidão também que entrou, né, na Terra Prometida. Mas a outra geração, aquela que nasceu no deserto, não a que saiu do Egito. Então, Deus deu esse castigo para o povo que saiu de lá. Não que o povo que nasceu de lá também não reclamasse, mas foi um castigo de juízo de Deus para que ele fosse santificado, né? A gente vai entender melhor essa santificação de Deus no final, deixei para o final. Porque se Deus não fizesse nada por causa da reclamação deles, de tudo que eles falavam, o que Deus fez? A geração que saiu do Egito não entra. A geração que nasceu depois de ter saído do Egito, que foi crescendo, daí entra. Quem quiser ler isso, não precisamos nem ler, irmã. Tá daí no próprio verso, no capítulo 14, do verso 26 ao 30. Importante deixar isso bem explicadinho, porque às vezes muito de ouvir e não ler o texto, acabam tendo essas. Nossa, mas se só entrou como perpetuou, são perguntas que às vezes fica ali, sabe aqueles pontos de interrogação assim, enorme, 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 E enorme, tá entrou muita perguntando. gente, irmã, porque imagina, me deu um branco aqui. Quantos saíram lá do Egito mesmo? Só Mais homens. ou menos 3 milhões, juntando homens, Imagina esse mulheres. povo aí tendo filho lá no deserto. Foi muita gente que entrou. Por isso que conseguiram guerrear, destruir aqueles muros, tudo isso. Então foi bastante gente que entrou. Então pode ficar tranquilo que a resposta está dada. Bom, continuando então, né? Já vimos essa questão. Vamos ver agora por que Moisés e Arão também não vão entrar. Então, olha aqui no verso 2, né? De novo, só que piora. Piora, e a gente vai ver como piora a reclamação deles. Deus esperava um povo mais maduro. E olha aqui a reclamação piora desse povo. A sede é a mesma. A sede é a mesma. Não havia água naquele lugar. O povo se rebelou novamente contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor. Como é que está escrito aí, irmã? Nesse verso? Versículo 3 do capítulo 20 diz O assim: verso 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Nossa, eles quiseram. Só que aqui, o que eles estavam dizendo? Estes irmãos que morreram diante do Senhor, eles não estão dizendo assim apenas que eles queriam ter morrido para não estar com aquela sede. Aqui, quem são esses irmãos que eles queriam ter morrido como eles, que morreram diante do Senhor? Quem são esses irmãos? Agora vamos só dar uma pincelada, irmã. Eu vou lendo aqui uns que eu anotei, e daí a gente vê aqui qual que a gente relembra aqui, para a gente relembrar de que forma eles queriam morrer. Ó, os israelitas, eles estavam se identificando no momento, querendo ter uma morte, naquela situação seria melhor do que estar com sede, o mesmo Deus que deu tudo para eles, a sombra caminhava, né, com eles, os acompanhando. Então, se identificaram com Nadab e Abiú. Vamos ler, irmã, Levítico 10, do verso 1 ao 5. Eles queriam ter morrido como Nadab e Abiú, que morreu diante do Senhor. Como que eles, que eles estavam falando? Olha, eu queria ser ele do que está aqui agora. Levítico 10, estou chegando lá, calma que eu estou Do em números, verso 1 né? ao 5. Encontrei aqui. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário
e puseram neles fogo e puseram incenso sobre eles. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles queriam ter morrido como alguém que desobedeceu a Deus dentro do templo. Eles queriam ter morrido como alguém que simbolizava a Deus. Eles queriam alguém que morrer como alguém que tratou as coisas de Deus como qualquer coisa, com descaso, de qualquer jeito. Eles queriam ter morrido como alguém que tratou as coisas de Deus de qualquer jeito. É isso que eles estão dizendo na presença do Senhor. Olha com quem que eles estavam se identificando. Isso é bom também. Por que eu estou falando isso? Porque é bom para a gente saber que durante esse período de 40 anos no deserto, quem morreu diante do Senhor fazendo erros terríveis? Esse povo que foi liberto. Lembra da história da codorna? O pessoal queria carne, Deus deu carne. Tem a história lá das codornas, uma grande bênção, né? Que eu até Sim, comentei. Mas sim. teve dois lá, dois glutões que foram mortos. Agora, Números capítulo 11, a parte aqui que o Senhor enviou as codornizes, as codornas, o verso 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha colheira 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto enterraram o povo que teve o desejo. Eles ficaram tão embriagados com a glutonaria. Foi 10 cestos, pelo menos, de codorna para cada um. Dá para imaginar como foi lotado isso de codorna? Deus, eles preferiam ter morrido empanturrado. Só que o problema não foi estar empanturrado. O problema foi que eles queriam a carne que tinha no Egito. O problema foi estar comendo aquilo e lembrando do Egito, lembrando só do prazer que tinha no Egito, lembrando só, sabe, irmã, Deus dando tanto, eles vendo tanto milagre, tanto poder, tanta coisa sobrenatural. E Deus viu o sentimento deles se empanturrando com a carne que eles tanto reclamaram que não tinha. Ah, só tem maná. Mas com aquele sentimento, a lembrança, o coração estava só em pequenos prazeres, em vez da grandiosidade que Deus estava mostrando. Tem outro aqui, irmã. Teve os glutões que a gente acabou de falar. Então, ó, sempre no meio da bênção, ainda o coração, eles tiveram a grande bênção, tiveram o que eles quiseram. Coração no lugar errado. Da bênção, a gente falou disso, né, no podcast da Grande Pesca, né? Sim, Se o sim. coração tivesse nos peixes, se o coração tivesse nos peixes, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Por isso que vai abrindo a nossa mente, né? Por isso que eu falo, a Bíblia não é difícil. A mensagem dela grita pra gente. Como a irmã falou, diz num, diz no outro também. Sim. E a gente tem que. Só fica, como eu digo, perdido. Só entra em contradição quem realmente não busca. Mas isso não é uma fala minha. De Essa é a jeito fala da nenhum. Escritura Sagrada. Vamos trazer nos dias atuais, só não aprende quem não quer. O próximo, irmã. Ah, com os 10 espiões infiéis. Capítulo 14, 36 e 37.
E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram na praga perante o Senhor. Eles já estavam dizendo aqui que eles não queriam ser Caleb, nem Josué. Eu não quero. Eu prefiro ser aqueles espiões infiéis que foram juntos. Eu prefiro ser eles. Eu queria estar junto com eles. Eu não quero ser. Irmã, imagina Deus ouvindo isso. Não é, por isso que não pode passar. É uma pequena frase que está aí antes. Oxalá nós tivéssemos morrido junto com nossos irmãos. Então, Queriam ser Caleb. Eu não quero a terra. É para esse aí que Deus vai ter que dar água. É para esses daí que Deus vai ter que tirar a água da pedra. então, vamos trocar, ó, vamos colocar hoje para os nossos dias atuais aí, nós seres humanos, vou dizer assim, aqui, dos meus filhos, eu lembro às vezes quando eram mais novinhos e eu fazia tal coisa, ou uma comida, eu não gosto disso, mãe, eu não queria comer isso, porque graças ao bom Deus tinha escolha, só que sempre foram ensinados a comer de tudo que era preparado. Não gosta, então não coma. Mas ali dentro de mim eu ficava triste. Agora, e nosso Deus? Aqui ele não está dizendo, eu queria outra coisa, Senhor. Isso aí está tão pequenininho. E a irmã já ficava triste. Isso daí não é Muito. nada. Isso daí não é nada. E a irmã já ficava triste. Agora, Deus, na sua santidade, pureza, misericórdia, justiça, amor, vendo a criação dele, falar, eu não quero o que o Senhor prometeu. Você tirou com mão forte, mas eu estou falando aqui que eu prefiro ser o infiel a você. Eu preferia ter morrido na infidelidade do que estar aqui com sede. É isso que está dizendo. Eu não quero a tal da terra prometida aí que você está falando. Eu quero matar minha sede só. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo. Porque se a gente passa, a gente não vê a profundidade do texto, né? Se a gente passa rápido, a gente não vê a profundidade. O outro aqui nem precisa ler, mas é só para relembrar quem quiser ler, né? Teve com Corá, Abirão e Datã, com aqueles 250 homens e com os 14.700 que morreram. Vai ler a história deles. É com eles que eles estavam querendo. A gente, irmã, acho que no coração de todo mundo, acho que o maior medo de quem está com Deus, de quem está com Deus, né? Sim. É na hora da morte tá num momento de rebelião contra Deus, né? Você quer estar num momento, pelo menos a gente sabe que a gente está errando, mas nossa, quando eu for morrer, eu quero, pelo menos quando eu for morrer, eu quero estar tudo bem, eu quero uma morte em paz, coração em paz, sabe? Com a esperança de quando eu abrir meu olho, eu estar na presença do Senhor, subindo com os santos nos ares. No mínimo, ou no mínimo, eu quero estar em paz. Aqui eles estão dizendo, eu preferia ter morrido no momento de rebelião com Deus do que estar com sede agora. Eu nem quero isso que ele está prometendo. Então é para esse povo. É para esse povo. Parece que está até pior do que o povo lá que tinha acabado de ser liberto, né? Sim, sim. Só que para a gente parece que está até pior. O nosso Deus esperava mais maturidade espiritual. Como que a gente sabe que Deus esperava? Pela forma que ele mandou Moisés trocar a forma de Moisés falar diferente com a rocha. Não mais ferir a rocha. Então, o que a gente leu aqui, né? Então, não havia água, o povo se rebelou contra Moisés e Arão, discutiram com Moisés. É o que a gente já falou, né? Antes a gente tivesse morrido
igual nossos irmãos diante do Senhor, quer dizer, diante do Senhor é o jeito que eles estavam quando morreram diante do Senhor, como a gente já explanou aqui. Por que vocês trouxeram nós aqui no deserto para morrermos? Quer dizer, o mesmo blá, blá, blá de sempre. Que nem tem como a gente comentar, tá fora dos comentários, né, irmã? Porque não cabe. Essa fala não cabe para um povo que viu o que viu. Durante esses 40... É autoexplicativa, né? Melhor nós nem detalharmos. É abaixo do que a gente pode mensurar. Então, aqui, com essa fala também, eles estão dizendo, né, que tudo que Deus fez, nada significou. Porque trouxe o quê? Para passar sede? Porque obrigou a gente a sair do Egito e nos trouxe a esse lugar aqui. Aqui não tem figo, não tem uva, nem romã. Cadê a água para a gente beber? Moisés e Arão foram de novo lá, se afastaram do povo, foram lá na tenda, se prostraram com o rosto em terra diante do Senhor. Então, você acha que Deus não tinha ouvido tudo o que tinha acontecido ali? Deus tinha ouvido, mas mesmo assim, aqui o texto diz que depois de Arão e Moisés orar, o Senhor apareceu com a presença gloriosa e disse a Moisés: Deus é onisciente, Deus estava vendo tudo ali. E o que Deus disse? Olha, você e Arão peguem a vara, reúne o povo de novo, e enquanto todo o povo te vê ali observando, vocês falem a rocha, e dela vai sair água. Vocês vão tirar água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de todos os seus animais. A rocha era Cristo. Não poderia Deus para aquele povo ainda, para esse povo que falou que não queria ver a terra prometida, nada significa. Deus estava querendo mostrar que, olha, eu ainda acredito em vocês, e eu acredito que mesmo vocês aí reclamando, né, fazendo essas injúrias horrorosas, e no fundo eu vejo que dá para vocês mudarem, ter mudado alguma coisa. E vocês verem que não precisa mais de sacrifício e de força. Agora é a palavra, agora a gente tem intimidade. A gente passou 40 anos nesse deserto juntos, viram tanta coisa, todo dia, minha providência. Então, chega, né, de ferir a rocha. Só fala. Eu tô mais íntimo de vocês, né? Só que se a rocha era Cristo, aí vem o ponto central. O sacrifício de Cristo é único, perfeito, é insubstituível. O sacrifício de Cristo é o único perfeito, é o único feito para toda a água da vida, para matar a sede de toda a humanidade. Então, se a primeira rocha significava o sacrifício de Cristo na cruz, aonde ele foi furado e saiu água, tem gente até que diz que quando, né, na Bíblia fala que quando Cristo foi furado, né, perfurado com a lança na cruz, saiu água e sangue. Aí tem gente que diz que a água significa a água da vida e a redenção, o sacrifício, sai a água da vida para todo mundo. É o único sacrifício. É o único. Mas deu tudo errado. Deus queria mostrar tanta coisa, mostrar como ele é santo, mostrar em Moisés, aí errou. E daí que Moisés não entra na terra prometida. Justo Moisés não entra na terra prometida. E por que isso foi tão grave? Porque, puxa, Deus estava na hora dele mostrar a santidade dele mostrar sobre Jesus, a rocha, tá ali. Da rocha vai sair água. Deus falou que ia estar em cima ainda da rocha. E Moisés desobedece, demonstrando, daí a irmã me ajuda,
demonstrando que ele, assim como o povo, ainda faltava algo. Ele quis mostrar, olha, por causa, vamos ler aqui, Moisés pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. Ah, eu tenho que falar isso ainda. O que o Senhor falou, né? Novamente, Moisés, pega a vara que fica guardada diante do Senhor, né? E Moisés pegou a vara. Vamos linkar aí que eu tenho que falar sobre que isso aqui também. Por que Deus mandou pegar a vara, né? Por que Deus mandou pegar a vara? Sabe aquela vara, Moisés, que você sempre usa? Vamos pegar ela. Vamos já falar que daí a gente ainda vê que fica mais grave para o povo, o que Deus mandou ainda fazer. A vara foi mantida diante da Arca da Aliança para impedir os israelitas de ficarem murmurando. Vamos ver aqui, irmã, no capítulo 17, verso 10. Capítulo 17. Então, essa vara ficava lá diante do povo, diante da arca, para o povo lembrar já, era para eles lembrarem. Para que significa essa vara aí? O que significa essa vara? Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. É bom nós esticarmos um pouquinho isso aqui, porque muita gente fala assim, mas por que será que Moisés o tempo todo estava com a vara que Deus mandava? Toda hora, toma a tua vara, ergue a tua vara, coloca a tua vara. Que vara é essa? Muita gente fica em dúvida. E se nunca leu com profundidade esses textos, não sabe que vara é essa. Aqui, você está entendendo que vara é essa? É aquela mesma vara, quando foi escolhido e tinha que colocar o nome nas varas, e aí a vara de Arão floresceu, estando junto com as outras. Essa é a vara. E ela, irmã, quando Deus mandava pegar ela, agora deu para entender o significado, né? O povo já sabia que ela não era para ser tirada dali. No momento não era. Porque era para lembrar o povo que. Lê de novo, irmã, porque está bem esclarecido. Lê de novo, só esse versinho. É o verso. É o capítulo 17, verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então fará acabar as murmurações contra mim. Era para acabar, era para o povo ter entendido, era para o povo ter. Olha o que aconteceu com a vara, como a irmã falou aí. Acaba as murmurações, olha o que eu fiz. E a vara, ela é a lembrança, ó, a vara teve aqui, teve ali. A vara é a lembrança do poder de Deus. E olha, assim acaba a murmuração e vocês não morrerão. A murmuração continuou e eles morreram, como a gente já falou. Então, só para não passar a questão da vara, que eles falam, Deus mandou, pega a vara. Tem coisa aí para gente meditar, né, e entender mais profundamente ainda o texto. Bom, daí, o que Moisés fez, irmã? Eu que parei aqui para falar, né, porque significava, né? Deus mandou Moisés pegar a vara, ele pegou a vara que ficava guardada, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo, né, para se reunir em frente à rocha. Só que em vez de Moisés falar, né, como Deus falou, Deus
fazer como Deus, Moisés fazer como Deus mandou, o que que aconteceu? Ah, ouçam aí, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que dessa rocha que teremos água para tirar para vocês? Ele trouxe o poder para ele. Ele trouxe para a ira dele. A história virou dele, virou sobre a ira dele, em vez de ser a santidade de Deus. Ele colocou o poder, ele misturou, né, muita coisa. Ele misturou, em vez do poder da palavra, que é a palavra, ele colocou o poder da vara. Tanto que, em vez de uma vez, ele duas. Se Deus tivesse mandado bater na vara e ele bater só uma, quer dizer, o sacrifício de Cristo é o único. Além dele ter batido mais uma vez, ele fez outra. Então foi um erro muito grande, porque tirou de Deus, ele tirou das mãos de Deus um ensinamento eterno. Ele sobre Cristo, que é a rocha, ele fazendo o que ele fez, ele demonstrou, parece que o pecado do povo ampliado, né? O coração da raiva, da ira, de acreditar em si, não acreditar em Deus, parece que ampliou tudo da multidão, ele ampliou para aquele momento. Porque ele é o líder. Tudo que o líder faz é reflexo do povo. Vira um efeito dominó, né? E ele, a hora dele falar, é sempre sobre Deus. Porque apesar dele ser líder, é sempre sobre Deus. Sim. E será que ele não tinha entendido que tudo é sobre Deus? Não é sobre ele, não é sobre a ira, não é sobre nada. É sobre obedecer a Deus. E ele também, né, que tinha visto tanta coisa. Será se no fundo ele não acreditou que só falando com a pedra? Isso daí a gente não vai saber, né, irmã? Será se ele se sentiu bobo falar com a pedra? Será se ele achou que o povo não merecia? Que o povo merecia ver em vez de ver um momento de santidade, olha, da pedra, só falando para vocês aí, Deus querendo mostrar, olha, para vocês que eu acabei de ouvir tudo o que eu ouvi, o Moisés vem aqui, vai falar com a pedra e vai sair água. Santidade. É pela fala, e querendo ensinar algo. Moisés estragou o momento. Então eu já ouvi muito, não sei se a irmã já ouviu, que, mas só por causa que Moisés, em vez de falar, ele foi lá e bateu na pedra do... Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Não foi tão simples assim, né, irmã? Porque a rocha é Cristo. É sobre o sacrifício de Cristo que está sendo falado, é sobre a história da redenção, que não é... A história da redenção não é assim. O ensinamento geral não é assim. Né? Então, ele, como sendo líder, ainda Deus tem que justificar as ações, né, do que foi tomado. Pode falar, irmão, que a irmã ia falar. Então, é só nessa questão de ler a Bíblia na concordância, essa parte aqui, o Senhor falou para Moisés ir para a montanha, lá para o monte, para a rocha. Já temos, então, uma montanha. Temos uma pedra. A vara foi forçada, foi ali na pedra. E, lógico que nós levaremos isso mais para frente, no final, no nosso estudo aqui, mas era já Deus desenhando que o que está sendo feito aqui, se você for lá depois e ler o momento da crucificação, onde é que o Calvário estava? Hein? Não estava no baixo. O Calvário era em uma montanha para que toda a cidade olhasse lá, no ponto mais elevado. E o tempo todo na Escritura é Deus fazendo isso conosco, porque Ele espera que nós lemos a Bíblia nessa concordância. Mas isso está falando aqui, mas é só uma história que está me contando. Não. Veja o momento da crucificação. Veja o Calvário. A cruz não estava posta, pregada lá, com o pé no chão, numa pedra?
Exato. Se a gente é esse exercício que a gente tem que sempre fazer, né, irmã? Sempre fazer. Então, Deus, irmã, mostrou a sua santidade para o povo, fazendo o quê? Como eu já disse, né? O povo daquela geração que saiu do Egito não entrar na terra prometida. E Deus quis mostrar a sua santidade dessa forma que ele tinha mandado Moisés fazer. Moisés, agora é pela palavra que vai sair água da vida. Agora é pela palavra que vai gerar salvação. Agora é pela palavra. Não, acabou o sacrifício. Acabou ferir. Agora é pela palavra, Moisés. E eu vou mostrar minha santidade para eles. Bom, deu errado, mas Deus precisa mostrar a santidade dele. E como que Deus mostra, né, irmã? Deus mostrou de novo por meio de juízo, que é o que a gente, se a gente for falar, é a história da Bíblia, né? A história, é a nossa história da redenção, né? Como é que a gente resume a Bíblia inteira, irmã? Em 3 frases. Deus criou, a criação caiu, o resto é tudo história da redenção. Então é 1 de Gênesis, 3 de Gênesis, a queda, o resto tudo é Deus criando a história para a redenção. E ponto. Esse é o resumo da Bíblia. Então, o Deus aqui, mostrando a santidade dele, o que ele fez? Olha, Moisés, acho que ele fala aqui no final, mas ele também fala, irmã, vamos ler direto, como a irmã já leu aqui? Vamos ler, então, em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 51 e 52. Porque daí a gente finaliza, né? Porque eu já vi pessoas terem dúvida. Ai, mas será se Moisés não entrou na terra prometida por causa desse erro? Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Cheguei nele. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Tá aí, tá aí. Deus falando realmente o porquê, não tem dúvidas. E é isso, irmã. É um estudo que, mesmo se a gente fosse falar aqui mais horas, dá muito a refletir, né? Quanto de nós vive hoje o que já viveu antigamente? E a gente tem que pensar, será se o sentimento é o mesmo? Será se a fraqueza é a mesma, né? Porque, às vezes, a gente enfrenta situações parecidas, né? Mas, às vezes, a gente pensa em reagir do mesmo jeito. Ah, naquela vez Deus me livrou assim. Mas a gente aprendeu com esse texto o quê? Que Deus, pelo tempo de convivência, de intimidade, de oração, de ver, de sentir, de perceber na vida do outro, de estudar, de praticar, de ler a Bíblia, Deus exige que a gente pense e esteja sempre dependente dele. Senhor, como é dessa vez? Agora, então a gente sempre tentar o quê? Evoluir, né, irmã? Porque Deus espera mais da gente, sempre. Deus espera evolução. Tem até um. Ai, não vou lembrar agora, um hino que a gente traduz assim, espera evolução, não vou lembrar agora. Né? Então, às vezes, não sei, pode ser tanta coisa, né? Será que é sempre força, esforço ou luta, né? Ou mais entendimento, mais clareza, mais mansidão, né? Mais os frutos do Espírito, mais paz, né? E porque esse estudo, se a gente pensar bem, ele não é para quem não crê, né? Ele é para quem crê, quem sabe que ele é Deus, quem já viu muita coisa. Esse estudo é para quem crê e está com Deus há muito tempo, esperando da promessa, esperando a terra prometida. Né? Então, é coisas para a gente pensar. Nossa, esse estudo, esse final desse podcast, não é para o incrédulo.
De maneira nenhuma. Não, Évora, incrédulo. Porque por mais lá 40 anos antes, quando eles tinham acabado de ser libertos, eles já tinham visto Deus libertar de forma extraordinária eles do Egito. Eles já tinham uma história como povo de Deus, né? Eles já tinham uma história. Então, nada justifica. Não tinha ninguém ingênuo ali, né? Então, é para quem já viu sair água da rocha, para quem já viu milagre. Mas uma coisa é certa, irmã, mesmo a gente é humano, né? Então, Deus sabe que às vezes a gente já viu a água sair da rocha, mas o coração cansa, né? O coração cansa, a gente continua se irritando, a gente continua endurecido, né? Mas a gente continua passando por momentos difíceis. Mas pelo tempo, nada justifica a gente continuar fazendo, não evoluindo as mesmas coisas antigas. Porque a sede é da carne. Deus sabe que a gente sente sede. Sim. Né? Deus sabe que a gente sente sede, mas Deus espera uma pessoa com sede aqui, a outra pessoa com sede ali. Uma pessoa diferente com sede, com a mesma sede. Dos momentos difíceis, né? Então, irmã, é isso, né? Que a gente sempre fala, né? Busca Moisés ali, ele meio que também focou no milagre, né? O que não pode acontecer, igual o podcast, né? Ah, vamos focar no milagre. Moisés focou na água, é a água que vocês querem. Nossa, ali Deus estava querendo mostrar a santidade. Por quê, irmã? Vamos lembrar do podcast passado, né? A gente sabe que rede pega peixe. Deus indicou só o lugar certo? Esse foi o milagre? Não foi. Você vê como a Bíblia se complementa, é a mesma coisa, né? O Moisés estava focado, era realmente, o foco é a sede, é a água? Ou é fazer a vontade desse Deus que tanto proveu, né? Que tanto fez, que é o Deus deles, né? Fazer a vontade, mais uma vez, mostrar a grandiosidade de Deus. Igual aqui, ó, glorificar a Deus na presença de todos. Santificar a Deus na presença de É a todos. próxima coisa que eu ia falar, mano. É o resultado ou é santificar a Deus a vontade da nossa vida, né? É santificar a Deus. A irmã fechou, era esse meu fechamento. Glória a Era Deus por essa nossa comunhão, sem termos passado o estudo antes, porque já terminou o teu raciocínio, eu não farei você perder o raciocínio Não, aí, pode finalizar, irmã. porque muitos, às vezes até nas nossas salas de reuniões, nos grupos de estudos da Libra, me perguntam sempre, ah, mas você e a Denise, vocês estão sempre muito aliadas não, alinhada. Aliadas nós somos mesmo, nós somos unidas, aliadas, isso sim, mas nós estamos sempre alinhadas. Gente, não, nós não fazemos um estudo antes. Por quê? Esse aqui, esse lugarzinho aqui, sempre era eu e a Denise, sempre fomos, Denise e eu. Por quê? Na minha, eu digo dificuldade da Libras, graças ao bom Deus, não era uma dificuldade exacerbada, exagerada da palavra de Deus, de ler a língua portuguesa. Mas pela dificuldade na Libras, da compreensão de texto, eu pedi a ajuda da Denise, com o grande conhecimento que Deus entregou para ela. Então, esse nosso encontrinho aqui sempre acontecia, mas ele acontecia eu e ela só. É. Era o nosso estudo, era o nosso momento de abrirmos a palavra de Deus, e do mesmo modo que eu e ela estamos estudando aqui agora. Só que aí, a pedidos de vocês, isso foi aberto para que vocês também tenham essa oportunidade. Mas eu e a Denise não estudamos antes, não. É misericórdia de Deus. A irmã Lise, ela é muito corajosa. Ela entra.
da cara e a coragem, sem nenhum preparo. Eu ainda venho, né, com as minhas anotações. A irmã Lise, ó, entra aqui realmente para um bate-papo, né, irmã? E a gente trocar ideia junta, né? E Sim. é isso, irmã. O que, que eu deixo, né? Deserto a gente já passou. E se o deserto vir de novo? Porque deserto na vida da gente não tem jeito, né, irmã? A gente está nessa vida, a gente vai envelhecer, vem o período da doença, deserto, vem o período de algum luto, deserto, vem um período, às vezes, só de dizer tchau para uma pessoa que vai mudar, um deserto, um vazio que vai sentir. Ele sempre volta, o deserto, né, irmã? Mas que esse deserto não encontre o mesmo coração do passado, mas ainda em comunhão com Deus, né? Porque esse é o propósito da vida, sempre a comunhão, a obediência, entender, ouvir a voz de Deus, sempre aumentar na nossa vida o nosso discernimento. E é isso, Deus abençoe. Amém, Denise. Deus abençoe você também. Deus abençoe a todos nós. E muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede dia a dia. Amém. Finalizamos, finalizamos aqui mais um podcast. Deus abençoe vocês também que estiveram conosco até aqui. E sigamos até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.